Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos iniciar a nossa 18ª aula de História online, estudando em casa. Capítulo 2: Técnicas e Tecnologias. Abra o seu livro na página 92 e acompanhe comigo a leitura e explicação do conteúdo. Planejamento urbano, construções, manejo agrícola, elaboração de medicamentos e estudos astronômicos são apenas algumas das técnicas e tecnologias desenvolvidas pelos povos originários da América, os povos astecas. Muitos desses conhecimentos são revelados por vestígios arqueológicos e alguns deles ainda hoje são utilizados graças à transmissão desses saberes de uma geração para outra. Muitos desse conhecimento, principalmente na questão dos remédios e uso das plantas medicinais. Diferentes arquiteturas. Como as sociedades originárias da América moravam e como planejavam os espaços onde vivia a comunidade? Essas perguntas têm respostas tão variadas quanto o número de povos que habitaram o continente, cada qual elaborando técnicas próprias, transformando os recursos disponíveis e se adaptando às condições do meio em que vivia. É interessante perceber que as características ambientais de Tenochtitlan, capital asteca, como vem aqui descrito, capital asteca, estava localizada em uma ilha do lago Texcoco, no território do atual México. E a partir do século XIV, o lago pantanoso, lamacento, de fácil alagamento, foi estruturado para receber o centro cerimonial mexica, com pirâmides, templos e palácios construídos com blocos de concreto, transportados para a ilha por sistemas de rolamentos movidos pela força humana. O solo lamacento foi aterrado e estabilizado, e ao fundo do lago foram instaladas colunas de pedra, madeira e cimento, as quais serviam de sustentação para as construções da cidade. Pontes móveis ligavam a ilha ao continente, e sua mobilidade permitia a passagem de embarcações. Percebam que isso aqui, gente, ocorreu no século XIV. E nós vemos já aqui a descrição de vários tipos de tecnologia, né? Aquela questão de instalação, colunas de pedra, pontes móveis. Então, a tecnologia dos povos mexicas, né, dos astecas, era bastante desenvolvida. Aqui, pontes móveis ligavam a ilha ao continente e sua mobilidade permitia a passagem de embarcações, além de proteger a cidade em caso de ataques de inimigos. Como a água ao redor da ilha não poderia ser destinada ao consumo humano, por conter sal, foram construídos diques, outra tecnologia que separavam a água doce da água salgada, e aquedutos que permitiam a condução de água própria para consumo ao centro urbano. Aqui na imagem de Diego Rivera, este quadro feito por ele. Esse quadro ele foi feito por Diego Rivera, ele se baseou em fontes históricas para fazer este quadro baseado em tudo que ele pesquisou, para ser fidedigno. Aqui a grande cidade de Tenochtitlan, 1945, aqui é a interpretação de Diego Rivera. Vamos para a próxima página, página 93. As técnicas agrícolas, ou seja, de plantio, de agricultura. A agricultura é uma das tecnologias mais antigas do mundo, desenvolvida com base na observação do meio ambiente, na compreensão dos ciclos na natureza e na aplicação de técnicas de plantio, de colheita e de preparação do solo para novos cultivos. Enquanto desenvolviam sua estrutura urbana, os mexicas elaboraram sistemas de irrigação para as plantações e construíram as chinampas, que são ilhas artificiais feitas de junco e de terra fértil, sustentada por colunas de madeira no fundo dos lagos, mais uma tecnologia muito avançada.
Entre os povos andinos, foi comum o desenvolvimento da agricultura em terraços. Essa técnica, ainda hoje utilizada nas regiões montanhosas dos Andes, consiste em moldar pavimentos sucessivos no solo a ser cultivado, de modo a evitar sua erosão e aproveitar a água de degelo dos picos das montanhas. No solo irregular, os povos andinos produziam milho, batata, quinoa e folhas de coca. Aqui você vê os antigos Cuicugo, que habitavam a atual região do Alto Xingu, no norte do Brasil, organizaram-se em populações, em populosas aldeias circulares interligadas por estradas. Essa ilustração técnica, feita com base em vestígios arqueológicos, indica que essas aldeias eram circundadas por fossos largos e profundos, que as protegiam de ataques de inimigos e por estruturas elevadas, como paliçadas, pontes e portais de entrada, o que demonstra a mobilização tecnológica desse povo para construir um sistema defensivo, planejado e funcional. Essa representação em cores fantasia e sem a proporção real do tamanho. Continuando, lembrando que os povos astecas, maias, todos são considerados povos indígenas. Então a gente percebe que os povos indígenas desenvolveram bastante a tecnologia. Continuando, no Brasil, os povos indígenas comumente empregavam técnicas como a agricultura rotativa, a fertilização do solo por meio de adubagem e a coivara, queimas controladas de áreas florestais que permitem a prática agrícola por determinado tempo, enquanto as áreas queimadas anteriormente se regeneravam. Entre os povos do Alto Xingu, como os Cuicugu, ancestrais dos atuais Caicuru, era comum o plantio de mandioca, batata doce, urucum, algodão, pimenta e tabaco. Aqui você vê o restante do quadro de Diego Rivera. Página 94. Medicinas e filosofias dos povos originários. A forma como os povos indígenas compreendem o mundo une dimensões físicas e espirituais, o que leva para além de questões biológicas à interpretação de doenças e à busca por sua cura. Segundo esses povos, maus espíritos e sentimentos ruins podem causar enfermidades, tanto quanto possíveis agentes externos ou um mau funcionamento do corpo. Eles possuem uma visão integrada. Muitos povos indígenas, no passado e na atualidade, têm uma visão holística do mundo. Isto significa que eles compreendem cada fenômeno da natureza e da espiritualidade como uma totalidade em que tudo se conecta e é interdependente. A visão integrada é olhar ao redor e saber profundamente sobre o ambiente em que se vive, as propriedades das plantas, os hábitos dos animais, os ciclos das águas e etc. E, além disso, é compreender o ser humano como parte integrante desse todo, não sendo nem mais nem menos importante do que os outros elementos da natureza. Então, essa visão integrada do ser humano e do mundo não impedia esses povos, no passado, de compreender a anatomia humana e seus aspectos biológicos e de dominar propriedades medicinais de plantas. Entre os povos indígenas do Brasil, além dos rituais de proteção e cura, que envolviam rezas, cantos e defumações, era comum o uso de plantas medicinais. A ipecacuanha, por exemplo, era consumida pelos tupinambá para induzir o vômito ou curar desinteria. O guaco, que é outro tipo de planta medicinal, era utilizado pelos povos da Amazônia como antídoto para veneno de cobra. E a copaíba, eu conheço mais como um óleo, a copaíba, também amazônica, era usada como cicatrizante. Entre os povos andinos, é tradicional o uso terapêutico
da folha de coca, contra o mal-estar e os enjoos causados pela altitude elevada. Altitude é a medida de distância de um ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. A planta também beneficia a absorção do oxigênio e podia ser utilizada como analgésico. Observe a seguir imagens de algumas dessas plantas. Aqui você vê a Ipecacuanha, aqui o guaco, que é essa folha verde, e a copaíba, que eu conheço como óleo, mas aqui é a plantinha in natura. Anatomia humana. A crença dos incas na vida após a morte e seu estudo para preservar o corpo humano para o estágio seguinte levaram esse povo a desenvolver o processo de mumificação, que consistia na extração de órgãos de cadáveres e no embalsamamento desses corpos, com a aplicação de ervas antissépticas. Estudos arqueológicos revelam também que, com o intuito de salvar vidas, povos como maias, incas e zapotecas realizavam técnicas cirúrgicas conhecidas como trepanação, praticada por povos do mundo todo da antiguidade no século XIX. Essa técnica consistia em fazer um furo no crânio do paciente para curar ferimentos ou amenizar problemas neurológicos no cérebro, aliviando assim a pressão sanguínea. Aqui, se você quiser fazer uma pesquisa, passaporte digital, você pode pesquisar sobre folhas e raízes resgatando a medicina tradicional tupi-guarani. Aqui tem todas as informações para você que queira aprofundar o seu estudo. Vamos para a nossa atividade. Você vai reler as páginas 92 a 94. Não esqueça de colocar sempre o seu nome, o cabeçalho na atividade, o número, se você souber. Se não souber, pode deixar que eu preencho. E o ano que você faz parte, o sétimo A, B ou C. Leia o texto abaixo e, de acordo com o texto, você vai anotar tudo no caderno de caneta, tanto a pergunta como as respostas. Você vai colocar verdadeiro ou falso na A, B, C ou D, e aquela que você achar incorreta, você vai corrigir. 2. Você vai diferenciar a maneira como os povos indígenas entendem a saúde humana do modo como os povos ocidentais a compreendem, percebendo que os povos, não esqueça que os povos indígenas, eles têm uma interação maior com a natureza, uma compreensão maior com o ciclo da vida na natureza. Já o ser humano, nós temos uma visão um pouco diferente. Eu quero que você resgate isso, compreenda isso, faça essa diferenciação. 3. Os povos indígenas ensinaram aos europeus as propriedades de muitas plantas medicinais e estabeleceram entre várias comunidades brasileiras a tradição de utilizar essas plantas para aliviar sintomas e combater doenças. Sobre isso, responda. Algumas das plantas retratadas na página 94 são utilizadas por sua família? Em caso afirmativo, quais delas? Como são preparadas e para que servem? Você conhece outras ervas medicinais usadas por sua família? Ervas medicinais, gente, são toda planta que usa para fazer um chazinho, tudo isso é medicinal. Toda planta que faz chá é medicinal. Você vai colocar aqui embaixo, na B, todas as plantas que a sua família usa para fazer um chazinho, ou para cólica, ou para dor de cabeça, você vai descrever aqui embaixo. Lembrando, escreva tudo de caneta. Essa atividade você vai enviar não mais para o meu perfil pessoal, mas sim para o grupo de atividades Professora Marineide, um grupo de história, no WhatsApp. Essas atividades vão garantir o sucesso da sua aprendizagem e suas notas. Conto com seu empenho e, mais uma vez, eu finalizo o Estudando em Casa.